Você já se perguntou a que se deve o sucesso de uma terapia com hipnose? Será que é porque a hipnose vai mais profundo na mente e assim consegue acessar coisas que as outras terapias não conseguem? Será? Olá, eu me chamo Adriel Feitosa, sou terapeuta, sou formado em psicologia, formado também em hipnoterapia. Mas por que será que eu decidi trabalhar com hipnose? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Também, na verdade, qual que é a diferença que a hipnose faz numa terapia? Tem gente que pensa que é porque vai controlar a mente dela e o resultado vai depender todo de mim, eu só vou estalar os dedos e tudo vai estar resolvido. Eu até já gravei um vídeo sobre isso que vai estar aqui no card, não é assim, tá? E além desse tipo de pensamento, tem vários outros pensamentos também. Um deles é a ideia de que a hipnose serve para acessar áreas mais profundas em que a gente só consegue alcançar com o auxílio da própria hipnose. Essa, inclusive, era uma explicação bastante comum há algum tempo. Ainda tem gente que usa essa explicação, né? Eu mesmo já expliquei assim a hipnoterapia no comecinho da minha carreira, até estudar mais e entender que não é bem assim que acontece. Primeiro vamos entender de onde vem essa ideia de profundidade da mente, né? Por que as pessoas se referem aos conteúdos da mente como mais profundos ou mais rasos? Bom, uma parte disso tudo vem de um modelo de mente que é ensinado na maioria dos cursos de hipnose, que é a ideia de consciente, subconsciente e inconsciente. Várias teorias usam esse modelo, inclusive Freud já utilizou essas descrições para explicar o funcionamento da mente. Na hipnose também não foi diferente, né? Um dos modelos mais famosos é de um hipnoterapeuta chamado Gerald Kai, que também utilizava esses termos. E aí a gente vai entender aqui uma coisa. Utilizar esses termos para explicar o funcionamento da mente humana não é necessariamente errado. Inclusive, a explicação mais comum quando se fala de hipnose é que ela serve para acessar a mente subconsciente e estabelecer ali uma comunicação aceitável, né? Eu, inclusive, uso ainda essa explicação no meu consultório quando preciso, mas é realmente isso que acontece? A gente realmente tem uma mente subconsciente? Bom, vai depender de qual teoria você está embrasando, né? Embrasando não, embasando a abordagem, né? Baseando a abordagem. Mas no nosso cérebro não tem um local específico para o subconsciente ou consciente. Se você for ali fazer uma aula de anatomia do cérebro humano, não dá para abrir lá o cérebro e apontar e dizer, olha, aqui é onde fica o subconsciente, aqui é onde fica o inconsciente e aqui é onde fica o consciente. Entretanto, essas definições são meramente didáticas e aqui está a resposta. Isso é didático, ou seja, é uma maneira mais simples e coerente de explicar o funcionamento. Afinal de contas, eu não vou ficar dando uma aula do funcionamento cerebral, neuroquímico, a toda pessoa que eu atender, não é? Se eu explicar a mente dela a partir desse modelo de consciente e subconsciente, é muito mais simples e fácil para ela entender e além de que também não estar necessariamente errado. Mas o que isso tem a ver com a ideia de profundidade da mente? Bom, a ideia de profundidade é comumente entendida na mente humana por conta de tais teorias, como se algumas memórias ou algumas emoções estivessem em um nível mais abaixo da consciência, né? O próprio termo subconsciente ele foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra francês Pierre Janet para indicar os conteúdos da mente que se encontram em um nível inferior da consciência, né? Ou seja, o prefixo sub significa abaixo, algo que está abaixo da consciência. Então, com isso, se solidifica essa ideia de profundidade da mente humana. A título até de curiosidade, né, se utilizava bastante antes, eu acho que até devem utilizar ainda, uma imagem de um iceberg. Eu mesmo já utilizei essa imagem em alguns vídeos meus. E esse iceberg, ele meio que explicava o funcionamento do subconsciente, como se o subconsciente fosse a parte que fica abaixo da superfície, né? E a consciência fosse a parte que ficasse em cima. É quase como se o subconsciente fosse a deep web da nossa mente. Mas tá errado eu dizer que a hipnose serve para acessar o subconsciente? Não totalmente. Realmente a hipnose serve para que eu consiga, em uma terapia, conduzir alguns processos e até acessar algumas memórias, emoções mais facilmente, por diminuir a atividade da faculdade crítica, que tem mais a ver aí com o racional, né? Ou diminuir a atividade de determinado córtex ou alguma função cerebral que facilite aí uma terapia, se a gente for falar baseado nas neurociências. Inclusive, a hipnose por si só não é um método terapêutico, tá? A hipnose não é uma abordagem ou a própria terapia. A hipnose é uma ferramenta que facilita uma terapia.
ser hipnotista não significa que a pessoa é terapeuta, tá bom? Na hipnose ainda se utiliza também uma explicação sobre os níveis de transe, né? Existe o hipnoidal, que é como se fosse um nível de transe mais leve, mais raso. Existe o sonambulismo, que é um pouco mais profundo, né? Existem ainda níveis mais profundos, como o Sdale e outros aí. Eu não vou me aprofundar tanto nessa ideia de níveis de transe, porque daria um vídeo só sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Mas isso serve também para entender que isso reforça ainda mais essa ideia de profundidade da mente humana. Para responder agora até de uma forma mais direta, mais objetiva, não é que a hipnose vai mais profundo na mente, tá? Na verdade, a hipnose vai ajudar você a sentir, experienciar suas emoções e memórias de forma mais intensas, de forma mais fiel e vai ajudar no manejo de imagens mentais e de crenças. Enfim, ela vai ser muito útil independente de qual tipo de terapia você esteja fazendo. Mas não necessariamente ela tem a ver com profundidade. Inclusive, um resultado de uma terapia nada tem a ver com se a pessoa consegue ir mais profundo na hipnose, ou se ela tem mais dificuldade ou facilidade no transe hipnótico. Isso é um mito. Bom, eu espero ter esclarecido um pouco desse assunto para vocês. Esse era um conteúdo que eu queria trazer aqui para o canal. Como o canal está ainda no início, ajudaria bastante se você se inscrever, se você compartilhar o vídeo aqui se você tiver gostado e principalmente dar um like ou comentar algo interessante aqui abaixo, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem como me contactar. Abraço, até a próxima e tchau, tchau.